Há muitos e muitos anos atrás, especificamente em 2003, Joel, sua filha Sarah e o seu irmão Tommy viviam tranquilamente, a vida era boa. Bom, não muito boa, mas boa. A cagada é que um dia, exatamente no dia do aniversário do Joel, que a partir de hoje por esse fato o declaro o homem mais azarado do mundo, um fungo chamado Cordyceps começa a controlar os humanos, transformando-os praticamente em zumbis. Curiosidade, sabiam que esse fungo existe de verdade, porém controlam apenas insetos e outros artrópodes? Bom, o problema, fora esse problema, é que no meio dessa bagunça toda, o Joel se separa do irmão. Então ele sai correndo por aí com a filha, quando num peipum são atacados por um oficial do exército. Senhor, a gente não tá doente! A boa notícia é que o irmão do Joel chega na hora pra salvar os dois, mas a má notícia é que a Sarah já tinha sido altamente baleada, e assim Sarah morre. Tommy, me ajuda! Joel. Anda, Morgana. Vem, você tem que levantar. E então é por isso que hoje nesse canal... The Last of Us. Sabiam que quem adaptou o roteiro do videogame pra fazer a série foi esse cara que também escreveu Se Beber Não Case 2 e 3, Todo Mundo em Pânico 3 e 4 e Super-Herói o filme. Ou seja, estamos diante do maior gênio da história da humanidade. 20 anos depois. 20 anos se passam e as coisas na Terra já estão uma tremenda cagada. Uma parte do mundo é, entre aspas, controlado pela Fedra, uma organização governamental que abusa bastante do poder, e a outra pelos resistentes chamados de vagalumes, justamente as pessoas que se opõem a esse governo de merda. O Joel, durante esses 20 anos, matou muita gente junto ao seu irmão e fez muitas coisas das quais eles não se orgulham. Então meio que se separaram, o irmão foi pra um lugar que daqui a pouco eu te conto, e o Joel ficou aí com a Fedra fazendo um monte de trabalho de merda e contrabandeando umas coisinhas quando pode. A coisa vai pra frente mesmo quando conhecemos Ellie, interpretada pela Bella Ramsey, que se pra você tem cara conhecida é porque você viu Game of Thrones. Se não viu, comenta, craque, faz um vídeo aí sobre Game of Thrones. No Brasil, assim como em todo lugar do mundo, muita gente não gostou da adição da atriz pra interpretar a Ellie do jogo. Ai, ela não parece com a Ellie do jogo. Ai, ela parece o Marquito do Ratinho. Amigos, a minha vontade é de xingar todo mundo que fala mal da menina, até porque isso fez muito mal à atriz, mas pra manter a paz aqui, eu só vou dizer que ela é uma ótima atriz e uma ótima escolha pra personagem. Sigo. A Ellie tá com uma mulher chamada Marlene, a líder dos vagalumes, e a Marlene tem muito interesse nela porque a Ellie é nada mais, nada menos, nada mais que imune ao fungo. Ou seja, ela foi mordida, mas ainda assim não é infectada, então a Marlene quer usar isso pra conseguir uma cura. O Joel se mete nisso tudo quando junta sua amiga barra interesse amoroso, quer dizer, dá-se a entender aqui no jogo que eles já tiveram ou tem alguma coisa, mas nunca é realmente explicado. Fala que quer ir atrás do seu irmão, afinal já faz muito tempo que eles não se falam. Então eles embarcam nessa jornada, vão atrás de uma bateria pra carro e acabam encontrando a Marlene, que como tá toda ferrada por causa de uma batalha e conhece o Joel de outras aventuras, fala: Joel, leva essa menina pra tal lugar que lá vão te dar um carro. Então ele nega, mas depois aceita. Joel, não vacila. A química entre esses personagens, claro, principalmente entre o Joel e a Ellie, funciona muito bem. Ele sendo um cara totalmente carrancudo e ela sendo uma menina divertida que, apesar de estar em um mundo de merda e ter uma vida de merda, é curiosa com as coisas, visto que quando ela nasceu o mundo já era o que é agora, tem muito bom humor e, claro, acima de tudo, não é uma personagem fraca. O que quero dizer é que a química entre esses dois personagens é maravilhosa, a Ellie é maravilhosa, o Joel é top, é tudo muito bem desenvolvido. Irado, como isso funciona? É um sifão. O líquido viaja contra a gravidade por causa da pressão. Você não sabe. Eu sei que funciona. Fica quietinho aí, hein? No caminho, em uma de suas aventuras, os três acabam sendo pegos por esse guarda da Fedra, então rolam as ameaças aqui, umas chantagens ali, até que a Ellie mete a faca na perna do cara, que logo aponta uma arma pra ela, manda o Joel sair da frente, porém justo nesse momento ele acaba lembrando da morte da sua filha, que foi uma situação meio parecida com essa. Então, a coisa não termina legal pra esse cara. Seguindo viagem, calma, pausa pra apreciarmos esse
esse cenário espetacular. Os cenários que essa série tem são nota 10. A mim não agrada muito a duração de algumas coisas que tem essa série. Falo disso mais pra frente. Porém, se eles ficassem calados, sem falar nada, só mostrando esses cenários, eu ainda estaria satisfeito. Bom, seguindo viagem, aqui conhecemos uma das, sei lá, variantes desse fungo, os estaladores. Humanos que já estão há tanto tempo infectados que ficaram com essa cabeça de cogumelo e são bastante perigosos. A boa notícia é que eles são cegos, mas a Mike escuta muito bem. A boa notícia é que os nossos heróis conseguem sair dessa, mas a Mike e a Tess foi infectada. Assim ela se sacrifica para que Joel e Ellie fujam e diz: Joel, agora é com você, essa menina é imune, ela pode ser a esperança da humanidade. E ademais, a sua chance de se redimir de tudo. Vai atrás de Billy e Frank que tenho certeza que eles vão te dar uma ajuda. Quem é Billy e Frank, se pergunta você? Billy e Frank são dois caras que tomam praticamente um episódio inteiro de história. Tô reclamando? Tô, até porque não precisava. Leva metade do episódio, mas o inteiro não, cara. Bom, o Billy é esse cara altamente preparado, cheio de armas, cheio de câmeras, com muito estoque de comida e que estava vivendo até bem apesar de tudo, sozinho. E o Frank é esse outro que um dia cai em uma das armadilhas do Bill e diz: pô irmão, tô com fome, me dá um prato de comida aí. Chorei muito quando o Frank disse pro Billy: eu comia calango quando era menino. Depois de comer, o Frank diz: deixa eu tocar esse piano. E aí eles tocam, os dois tocam piano, cantam e tocam também outra coisa, não só o piano, se é que me entendem. E aí, Frank, tu tá infectado? Eu não. É? Então o que é esse cogumelão aqui? Bill e Frank então viram marido e marido. Então no passado vemos como eles conheciam Joel e Tess, e no futuro vemos como Frank contraiu uma doença degenerativa que está acabando com ele aos poucos. Então ele decide cometer game over, eles fazem um último jantar romântico e o Bill, como não queria viver sozinho aí e sente que já cumpriu com seu destino, ele decide encerrar o jogo dele também. Assim os dois tomam um remédio e morrem. Adeus Bill e Frank, sempre os lembrarei por vocês desencadearem uma discussão enorme na internet por serem gays, sendo que no jogo vocês também são gays. Quando Joel e Ellie chegam até esse lugar, logo vem a carta de game over do Bill, carta que foi destinada ao próprio Joel, e nessa carta diz: pegue o que precisar pegar. Eu odiava o mundo e fiquei muito feliz quando todo mundo morreu, mas eu tava errado e percebi isso quando eu conheci o Frank, uma pessoa que valia a pena salvar. É por isso que homens como eu e você existimos, para cumprir o nosso propósito. Ou seja, muita gente diz que esse episódio não serviu pra nada, mas como não, cara? Olha esse final. Olha o que essa carta tem de significado pro Joel. Pra mim, o único problema aqui, não só nesse episódio, assim também em alguns outros, é a falta de ação e a longevidade que algumas cenas levam. De resto, seguindo. A coisa é que o Joel pega umas armas, pega um carro e se vai. Então prossegue com a sua missão e do nada encontra na rua esse cara que supostamente tá pedindo ajuda. Porém, meu amigo, o Joel é cabeça. Ele já tá nesse mundo há muito tempo pra saber que isso é uma armadilha. Então passa direto, é atacado, bate o carro, quase morre, mas não morre e acaba matando um cara. E depois quase morre, mas não morre de novo porque acaba sendo salvo pela Ellie, que não chega a matar esse cara, mas deixa ele paraplégico pro Joel fazer o serviço. E o Joel, cara, é um personagem tão bom, ele se preocupa tanto em manter a mente, a cabeça da Ellie tranquila depois do tiro. Creio que muito por ver nela a filha dele e querer que ela fique fora de tudo isso, que ele se sente culpado por ela ter atirado num cara. Você é uma criança. Não era pra você ter que... Essa gente com quem se meteram agora é comandada por essa mulher, Caitlin, que teve seu irmão morto por causa de algo que daqui a pouco eu te conto, e por isso anda por aí atrás de vingança perseguindo um tal de Henry e o seu irmãozinho Sam. E adivinha quem esses dois acabam encontrando? Bom, como
como esses dois irmãos não são lá exemplos de homens fortes e sobreviventes, e pra piorar o menor é mudo, ele olha pro Joel e diz: Joel, vamos todo mundo se ajudar. Eu te ajudo a sair daqui, já que conheço o lugar, e tu me ajuda a sair daqui, já que tem experiência em combate. Joel primeiramente nega, mas depois aceita. Então eles vão juntos para lá, para cá, para lá, para cá, e no caminho Ellie e Sam se dão muito bem. Dá pra ver que apesar de tudo, os dois, apesar de estarem nesse mundo de merda, se divertem muito juntos. Porém, isso até quando? Veremos. Em determinado momento, descobrimos pelo próprio Henry que a Kathleen tá atrás dele porque o irmão dela morreu por causa dele. Porque o irmãozinho dele tava doente e como o irmão dela, que era um grande homem, o tipo de homem que dividiria um pão com você mesmo morrendo de fome, era um dos líderes da resistência e só a Fedra tinha o remédio pra curar o Sam, o Henry decidiu entregar o irmão da Kathleen, ou seja, não existe bom ou mal aqui, todos são cinzas. Imagina se o teu irmão é um grande cara e alguém o mata pra salvar outra pessoa. Você não ficaria com raiva? E você que não tem irmão, imagina se alguém mata tua mãe pra salvar outra pessoa. Você não ficaria com raiva? Isso pra mim faz com que esse momento da série seja espetacular. Afinal, dá pra entender o lado do Henry que só quis salvar o irmão. E também dá pra entender mais ainda o lado da vilã, entre aspas, que só quer vingar o irmão. Mas e aí? De que lado você fica aqui? Eu vou ficar do lado do Henry porque ele se parece muito com o primo meu. Vai lá, Henry. Bom, mais tarde eles continuam a caminhada e logo são avistados por um sniper da resistência. Esse velho que tem uma mira muito ruim, dá até um pouco de trabalho, mas é morto pelo Joel. Solta essa arma. Joga aqui pra mim. Por favor, não faz isso. Por favor. O problema mesmo é que a Kathleen também chega com seus soldados, então ela fala que vai matar o Henry, ele pede pra poupar o Sam, mas ela diz: não, eu vou matar todo mundo, afinal crianças morrem toda hora. Mas o problema maior ainda é que justo nesse momento, uma horda gigantesca de infectados aparece, incluindo um infectado gigante que caga com tudo. A notícia é que essas cenas são boas pra caramba, e a Mike e a Kathleen ainda assim quase mata todo mundo. A boa notícia é que, como disse seu Madruga, a vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. Então ela morre, mas a Mike, apesar do grupo do Joel ser salvo, o Sam é infectado. A boa notícia é que a Ellie com seu sangue pensa que pode curar o moleque, mas a Mike na verdade ela não pode. Então o pequeno é infectado, tenta atacar todo mundo, é morto no susto pelo próprio irmão, e o Henry depois disso fica tão perturbado que comete uma automorte. Adeus, Sam. Sempre te lembraremos por você ter tido o azar de nascer mudo no mundo pós-apocalíptico. E adeus, Henry. Eu pessoalmente sempre me lembrarei de ti por você ser a cara do meu primo. Apesar de todas as tristezas, as coisas seguem para Joelinton e Helena, e 3 meses depois Joel finalmente se reencontra com o irmão, que tá numa comunidade muito da tranquila, tá esperando um filho e as coisas pra ele iam muito bem. Porém, como irmão que é irmão, em algum momento da vida sempre tem que atrapalhar você em alguma coisa, o Joel diz: pô, cara, eu tô meio doente, tô meio velho, tô meio mal, tô todo quebrado da cabeça, por que tu não leva ela pra mim? Tenho certeza que a esse momento tu é mais capacitado do que eu. Tommy primeiramente nega, mas depois aceita, porém quem não gosta nada disso é a Ellie, afinal todo mundo que ela conhece sempre morre ou em algum momento a abandona, e ela não quer que o Joel seja mais um desses. Joel primeiramente ignora tudo isso que ela tá dizendo, falando que não é o pai dela, mas depois se arrepende e continua a missão. Então alguns dias se passam, eles chegam até uma cidade aparentemente abandonada, porém adivinha só, ela não tá abandonada coisa nenhuma. Então eles são atacados por um grupo misterioso de canibais, matam um homem, conseguem fugir, mas infelizmente Joel tomou uma facada e ficou muito mal, praticamente à beira da morte.
seguinte: apesar do Joel falar pra a partir daqui ela seguir sozinha, a Ellie não desiste e fica aí uns dias cuidando dele. Então aqui a série aproveita que o Joel tá meio quebrado e vai precisar de um tempo pra se recuperar e nos mete um flashback longuíssimo. Meu Deus, esse episódio cansa, perdão. Lembrando que a crítica não é sobre tudo ser prolongado, é que a mim não agrada esperar uma semana pra ver um episódio de 50 minutos de diálogo sem ação alguma. No jogo funciona melhor essas partes, para mim, claro, porque tem a gameplay. Você gostando ou não da minha opinião, a real é que eu não me importo, pode acreditar que eu não tô sozinho nessa, afinal esse episódio da série é o que tem a menor nota no IMDb. Vou resumir bem pra vocês. Aqui vemos como no passado, Ellie fazia parte de uma escola da Fedra, era muito brigona e tinha uma amiga chamada Riley, que leva a Ellie pra passear no shopping abandonado. Elas passam uma noite longuíssima onde olham roupas, tiram fotos, passeiam por todo o shopping, jogam Mortal Kombat, se beijam, etc. Até que só no final do episódio chega a parte interessante onde elas brigam porque a Riley quer viajar pra longe porque entrou pros vagalumes, a resistência, e a Ellie, claro, não gosta nada disso. Tudo piora quando as duas são atacadas e mordidas por um infectado, então o clima fica uma cagada pra todo mundo, até porque a essa altura a Ellie nem sabia que era imune, e apesar de nem a série, nem o jogo deixar claro o que acontece depois, suponhamos que a Willy se transformou e teve que ser abatida pela própria Ellie. 5. Voltando ao presente, como o Joel tá todo lascado, a Ellie vai caçar e acaba acertando um tiro nesse cervo, mas o problema é que esses dois homens, um chamado James, que se pra você tem voz conhecida é porque ele é o dublador do Joel no jogo, e o outro chamado David, um pastor barra líder de uma comunidade aparentemente boa, chegam nela e dizem: bom, que tal a gente fazer uma troca, você me dá uma parte desse cervo e eu te dou um montão de remédios. A boa notícia é que esse cara aparenta ser até bom, mas a má é que ele é do grupo do cara que a Ellie matou, dos canibais, e é o maior filho da p que já apareceu nessa série e nesse jogo até agora, porque além de ser um canibal e ter comido o cara que foi morto junto ao seu grupo, sem com que a maioria do grupo saiba, claro. Devia matar ele. Devia matar os dois. Você fica aí dizendo que não tem pai, mas o que é isso aí no seu prato? O pai da menina era tão bom que até depois de morto proveu o alimento pra família. Esse pastor é um pedófilo de merda, então ele sequestra ela e primeiramente ainda tenta vir com os papos de cara bonzinho. Em paralelo a tudo isso, o outro resto do grupo dele tá caçando o Joel. Porém, entretanto, todavia, como depois dos cuidados da Ellie, ele deu uma pequena melhorada, ele consegue render os caras, ameaça um, perguntando aonde a Ellie tá. Você vai apontar pra onde a gente tá. E onde é esse resort? E eu acho bom você apontar pro mesmo lugar que seu amigo vai apontar. Mata o cara mesmo assim, e o outro... bom, digamos que ele nunca mais vai precisar comer ninguém. Por que você fez isso? Ele falou o que você queria. Eu não vou te falar nada. Tudo bem. Não. Eu acredito nele. Não! Não! Já o pastor, como é um pedaço de merda, continua tentando dar uma de bonzinho, fica chamando a Ellie pra entrar pro grupo, chamando pra fazer par com ele nesse lugar, como um belo pedófilo de merda, mas a Ellie, que não é boba nem nada, quebra o dedo dele quando ele tenta tocar nela. O problema é que agora ele tá destinado a matar ela pra comer, então no meio dessa briga ele leva uma mordida dela, ela fala que tá infectada. Tô infectada! E agora você também tá. No meio dessa pausa consegue fugir, ele vai atrás, tenta... bom, fazer algo que eu não posso falar aqui, dizendo ainda que adora quando as vítimas tentam resistir. E a Ellie, além de nos dar um show de atuação, ainda consegue se soltar e matar esse cara com toda a crueldade do mundo. Isso aqui foi satisfatório pra caramba. Quando finalmente ela sai desse lugar completamente perturbada, se encontra com o Joel, que a tranquiliza, e aqui vemos como claramente o Joel se importa com ela, que ela agora não é só uma carga pra ele, sim da família. Tá tudo bem, meu amor. Eu tô com você. Eu tô com você.
Mesmo meio abalada com tudo o que aconteceu, ela e Joel seguem caminho, e o Joel é tão fofo, se tornou um cara tão amável, ao menos com a Ellie, que ele vê que ela tá mal e tenta alegrar a menina, do jeito dele, claro. Então temos cenas bem bonitinhas deles vendo girafas, cenas do Joel se soltando mais e falando sobre sua falecida filha, falando que quando ela morreu ele tentou o game over, mas sobreviveu, enfim. Até que em determinado momento, finalmente chegam aonde deviam chegar. Então lá encontram-se com a Marlene, líder dos vagalumes, e ela diz: obrigado, Joel, agora a gente vai operar a Ellie. E aí o Joel diz: como assim operar? Não, cadê a Ellie, meu irmão? Nós não contamos pra ela, ela não tá com medo, ela não vai sentir dor. Não, me leva pra ela agora! Prólogo. Acontece que há muitos e muitos anos atrás, a mãe da Ellie estava pra parir ela quando de repente é atacada por um infectado. Então foi mordida e meio que nesse processo a bebê criou no cérebro uma coisa que faz com que o Cordyceps normal pense que ela já é uma Cordyceps. Então por isso a imunidade. A cagada... Bom, antes tenho que te dizer que depois disso a mãe dela morreu e ela ficou com a Marlene. Agora sim seguimos. A cagada é que pra tirar essas células de cura do corpo da Ellie, precisam tirar pelo cérebro, ou seja, já era pra menina. E o Joel, quando fica sabendo disso, não gosta nada. E meu amigo, o homem é uma máquina. Eu já mandei andar. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? No final, ele consegue salvar a Ellie e ainda mata a Marlene. Não me mata. Você só iria atrás dela. Então mesmo depois de ter matado no mínimo umas 10 pessoas, ele continua andando como se nada tivesse acontecido, esconde toda essa história da Ellie, já que ela estava apagada durante tudo isso, fala que os vagalumes já acharam outras pessoas imunes ao Cordyceps, ou seja, que não precisam mais dela, e tudo termina com ela mandando ele jurar que tudo isso é verdade. Aí ele diz: claro que é verdade, pô, confia. Jura pra mim, tudo que você falou sobre os vagalumes é verdade? Eu juro. Querem a continuação disso? Bom, não tem até agora, mas dependendo da aprovação desse vídeo, eu lhes faço um resumo da parte 2 do jogo, que é praticamente a mesma coisa, já que esse também foi. Mas no mais é isso e até a próxima. Deixa pra lá, cara. Aí, você já viu um novo vídeo na televisão? Demais, eu tô ligado em tudo que tá rolando. Falou. Hã?